Eu nunca fui de acreditar em coincidências. Talvez por isso tenha começado a me sentir incomodado naquela noite. Estava sentado na sala, como de costume, com as luzes apagadas. Apenas a tela da TV iluminando o ambiente. Não estava prestando muita atenção no que passava. Era mais para quebrar o silêncio da casa. Foi então que meu olhar foi atraído para a janela. Do outro lado da rua, em frente à minha casa, havia uma mulher. Ela estava parada sob o poste de luz, vestindo um casaco escuro, embora a noite estivesse quente. O que me chamou a atenção foi que ela não se mexia. Apenas ficava ali, olhando fixamente para a minha casa. Não para a rua, não para o céu, mas diretamente para mim. Eu me encolhi no sofá, tentando me convencer de que ela não podia me ver. Afinal, estava tudo escuro aqui dentro, e a TV era a única fonte de luz. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais certeza eu tinha. Ela estava me observando. Passaram-se minutos e ela continuava ali, parada, imóvel. Eu me levantei devagar, tentando não chamar atenção, e fui até a cozinha, onde a janela dava para o mesmo lado. Quando olhei, ela ainda estava lá. Agora, porém, seu rosto parecia mais iluminado, como se estivesse sorrindo. Um sorriso largo, quase exagerado, que não combinava com a escuridão da noite. Decidi ligar para a polícia. Enquanto discava, olhei novamente pela janela e ela ainda estava lá. O operador atendeu e eu expliquei a situação, tentando manter a calma. Tem uma mulher do outro lado da rua, parada há mais de meia hora, olhando para a minha casa. Algo está errado. O operador disse que enviaria uma viatura para verificar. Desliguei o telefone e voltei para a sala. Quando olhei pela janela novamente, ela havia desaparecido. O poste de luz estava vazio. Respirei aliviado, achando que talvez tivesse sido apenas minha imaginação. Mas então ouvi um barulho vindo da porta dos fundos. Um arranhão suave, como se alguém estivesse passando as unhas pela madeira. Meu coração acelerou. Peguei um facão que guardo na cozinha para situações de emergência e me aproximei da porta. O barulho parou. Fiquei parado, segurando a respiração, esperando. Nada. Decidi olhar pelo visor da porta. Quando me aproximei, vi um olho. Um olho grande, arregalado, que me encarava do outro lado. Era ela. Eu dei um passo para trás, quase tropeçando. Ela começou a rir. Um riso baixo, rouco, que ecoava pela casa. Apertei o facão com mais força e gritei: "Vá embora! Já chamei a polícia!" O riso parou e ouvi passos se afastando. Quando olhei pelo visor novamente, ela havia sumido. A polícia chegou, alguns minutos depois. Revistaram o quintal, a rua, mas não encontraram ninguém. Disseram que provavelmente era alguém tentando assustar os moradores da região, já que outros vizinhos haviam relatado coisas semelhantes nas últimas semanas. Mas eu sabia que não era só isso. Aquele olhar, aquele sorriso, não era humano. Desde aquela noite, tenho trancado todas as portas e janelas antes de escurecer. E às vezes, quando estou sozinho em casa, ainda sinto como se estivesse sendo observado. Mas nunca mais olho pela janela, porque tenho medo do que posso encontrar do outro lado. Eu sempre me considerei uma pessoa cautelosa. Tranco as portas, fecho as janelas à noite e nunca abro para estranhos. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite. Era uma terça-feira comum e eu estava em casa sozinho, já que minha esposa havia viajado a trabalho. Decidi relaxar no sofá, assistindo a um filme, quando algo começou a me incomodar. Foi um sentimento estranho, como se eu estivesse sendo observado. No começo, ignorei, atribuindo isso ao cansaço ou à minha imaginação. Mas,
Conforme o tempo passava, a sensação só piorava. Era como se houvesse um par de olhos fixos em mim, do lado de fora da casa. Decidi me levantar e verificar as janelas, tentando me convencer de que não havia nada lá. Quando me aproximei da janela da sala, vi algo que me fez parar de respirar. Do outro lado da rua, em frente à minha casa, havia um homem. Ele estava parado sob o poste de luz, completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Eu me encolhi, tentando me esconder atrás da cortina, mas ele não se mexeu. Apenas continuou ali, com um olhar fixo e vazio, como se estivesse me estudando. Meu coração começou a acelerar, e eu me afastei da janela, tentando me convencer de que ele era apenas um pedestre, talvez esperando alguém. Mas algo naquela cena não parecia certo. Ele estava vestindo um casaco escuro, mesmo estando uma noite quente, e seu rosto estava parcialmente escondido sob o capuz. Decidi ligar para a polícia, mas antes de pegar o telefone, olhei pela janela novamente. Ele havia desaparecido. Respirei aliviado, achando que talvez tivesse sido apenas minha imaginação. Mas então, ouvi um barulho vindo da porta dos fundos. Um som baixo, como se alguém estivesse tentando abrir a fechadura. Meu sangue gelou, e eu peguei o celular, discando rapidamente para a polícia. Enquanto esperava que atendessem, ouvi o barulho novamente, seguido de um arranhão na madeira da porta. A polícia atendeu e eu expliquei a situação, tentando manter a calma. Tem alguém tentando entrar na minha casa, eu disse, minha voz tremendo. Eles disseram que enviariam uma viatura imediatamente. Desliguei o telefone e peguei uma faca da cozinha, me preparando para o pior. Os minutos pareciam horas. O barulho na porta parou, e eu fiquei parado no meio da sala, segurando a faca com força, ouvindo cada som que vinha de fora. Foi então que ouvi um estalo vindo do quintal. Alguém, ou algo, havia pulado a cerca. Meu coração parecia querer sair do peito, e eu me aproximei da janela da cozinha, olhando para o quintal. Ele estava lá, o mesmo homem que eu havia visto na rua. Agora, ele estava no meu quintal, parado no meio da escuridão, olhando diretamente para mim. Seu rosto estava iluminado pela luz da lua, e eu pude ver que ele estava sorrindo. Um sorriso largo, quase exagerado, que não combinava com a situação. Ele levantou a mão, como se estivesse me cumprimentando, e então começou a andar em direção à casa. Eu gritei, batendo na janela para tentar assustá-lo, mas ele não parou. Ele continuou se aproximando, com passos lentos e calculados, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Eu corri para a porta da frente, trancando-a com força, e então ouvi o som de vidro quebrando, vindo da cozinha. Ele havia quebrado a janela. Agora eu sabia que ele estava dentro da casa. Eu podia ouvir seus passos no corredor, lentos e metódicos, como se ele soubesse exatamente onde eu estava. Peguei o celular e liguei para a polícia novamente, gritando que o intruso estava dentro da casa. Eles disseram que a viatura estava a caminho, mas eu sabia que não chegariam a tempo. Foi então que ele apareceu na porta da sala. Estava parado ali, com o mesmo sorriso no rosto, segurando algo na mão, uma faca. Ele olhou para mim, depois para a faca, e então começou a se aproximar. Eu me preparei para lutar, segurando minha própria faca com força. Mas ele parou de repente, como se tivesse ouvido algo. Mas, quando coloquei a mão na maçaneta, senti algo gelado escorrer pelos meus dedos. Era uma substância escura, viscosa, que parecia vir de dentro da porta. Eu soltei a maçaneta e recuei, tropeçando em algo que não consegui ver. Caí no chão, e o celular escorregou da minha mão,
iluminando brevemente o teto. Foi então que eu vi. Havia algo no teto. Uma figura escura, de membros longos e retorcidos, grudada como um inseto. Seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, brilhavam como brasas, fixos em mim. A boca era uma fenda larga, cheia de dentes afiados, e o sussurro agora vinha dela. Saia, ela disse, enquanto começava a descer pelo teto, movendo-se de forma antinatural, como se desafiasse a gravidade. Eu gritei. Gritei como nunca havia gritado antes, enquanto me arrastava para trás, tentando me afastar daquela coisa. Ela se moveu rápido, mais rápido do que qualquer coisa que eu já tivesse visto, e em um instante estava em cima de mim. Senti o cheiro de podridão, de carne decomposta, e o calor daqueles olhos queimando minha pele. Foi então que as luzes voltaram. A casa foi inundada por uma luz brilhante, e a figura simplesmente desapareceu. Eu fiquei ali, deitado no chão, tremendo, sem conseguir me mover. Ainda consigo ouvir o sussurro, mesmo agora, enquanto escrevo isso. Ele nunca parou. E eu sei que aquela coisa ainda está lá fora, esperando por mim. Eu sempre me considerei uma pessoa cautelosa. Tranco as portas, fecho as janelas à noite e nunca abro para estranhos. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite. Era uma terça-feira comum e eu estava em casa sozinho, já que minha esposa havia viajado a trabalho. Decidi relaxar no sofá, assistindo a um filme, quando algo começou a me incomodar. Foi um sentimento estranho, como se eu estivesse sendo observado. No começo, ignorei, atribuindo isso ao cansaço ou à minha imaginação. Mas, conforme o tempo passava, a sensação só piorava. Era como se houvesse um par de olhos fixos em mim, do lado de fora da casa. Decidi me levantar e verificar as janelas, tentando me convencer de que não havia nada lá. Quando me aproximei da janela da sala, vi algo que me fez parar de respirar. Do outro lado da rua, em frente à minha casa, havia um homem. Ele estava parado sob o poste de luz, completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Eu me encolhi, tentando me esconder atrás da cortina, mas ele não se mexeu. Apenas continuou ali, com um olhar fixo e vazio, como se estivesse me estudando. Meu coração começou a acelerar, e eu me afastei da janela, tentando me convencer de que ele era apenas um pedestre, talvez esperando alguém. Mas algo naquela cena não parecia certo. Ele estava vestindo um casaco escuro, mesmo estando uma noite quente, e seu rosto estava parcialmente escondido sob o capuz. Decidi ligar para a polícia, mas antes de pegar o telefone, olhei pela janela novamente. Ele havia desaparecido. Respirei aliviado, achando que talvez tivesse sido apenas minha imaginação. Mas então, ouvi um barulho vindo da porta dos fundos. Um som baixo, como se alguém estivesse tentando abrir a fechadura. Meu sangue gelou, e eu peguei o celular, discando rapidamente para a polícia. Enquanto esperava que atendessem, ouvi o barulho novamente, seguido de um arranhão na madeira da porta. A polícia atendeu e eu expliquei a situação, tentando manter a calma. Tem alguém tentando entrar na minha casa, eu disse, minha voz tremendo. Eles disseram que enviariam uma viatura imediatamente. Desliguei o telefone e peguei uma faca da cozinha, me preparando para o pior. Os minutos pareciam horas. O barulho na porta parou, e eu fiquei parado no meio da sala, segurando a faca com força, ouvindo cada som que vinha de fora. Foi então que ouvi um estalo vindo do quintal. Alguém, ou algo, havia pulado a cerca. Meu coração parecia querer sair do peito, e eu me aproximei da janela da cozinha, olhando para o quintal. Ele estava lá,
O mesmo homem que eu havia visto na rua. Agora, ele estava no meu quintal, parado no meio da escuridão, olhando diretamente para mim. Seu rosto estava iluminado pela luz da lua, e eu pude ver que ele estava sorrindo. Um sorriso largo, quase exagerado, que não combinava com a situação. Ele levantou a mão como se estivesse me cumprimentando, e então começou a andar em direção à casa. Eu gritei, batendo na janela para tentar assustá-lo, mas ele não parou. Ele continuou se aproximando, com passos lentos e calculados, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Eu corri para a porta da frente, trancando-a com força, e então ouvi o som de vidro quebrando, vindo da cozinha. Ele havia quebrado a janela. Agora eu sabia que ele estava dentro da casa. Eu podia ouvir seus passos no corredor, lentos e metódicos, como se ele soubesse exatamente onde eu estava. Peguei o celular e liguei para a polícia novamente, gritando que o intruso estava dentro da casa. Eles disseram que a viatura estava a caminho, mas eu sabia que não chegariam a tempo. Foi então que ele apareceu na porta da sala. Estava parado ali, com o mesmo sorriso no rosto, segurando algo na mão, uma faca. Ele olhou para mim, depois para a faca, e então começou a se aproximar. Eu me preparei para lutar, segurando minha própria faca com força. Mas ele parou de repente, como se tivesse ouvido algo. Fora da casa, ouvi o som de sirene se aproximando. O homem olhou para mim, ainda sorrindo, e então correu em direção à porta dos fundos. Eu o segui, mas ele já havia pulado a cerca e desaparecido na escuridão. A polícia chegou alguns minutos depois. Revistaram a casa e o quintal, mas não encontraram ninguém. Disseram que provavelmente era um ladrão, mas eu sabia que não era só isso. Aquele sorriso, aquele olhar fixo, não era o olhar de alguém que queria roubar. Era o olhar de alguém que queria me assustar, que queria me machucar. Desde aquela noite, nunca mais me senti seguro em casa. Instalei mais câmeras, coloquei grades nas janelas e até pensei em me mudar. Mas o pior de tudo é que às vezes, quando estou sozinho em casa, ainda sinto como se estivesse sendo observado. E quando olho pela janela, tenho medo de ver aquele mesmo homem, parado do outro lado da rua, sorrindo para mim. Era uma noite como qualquer outra. Meus pais haviam saído para jantar com amigos, e eu, como de costume, decidi ficar em casa. A casa estava silenciosa, apenas o som distante do vento, batendo levemente contra as janelas. Eu estava no sofá, assistindo a uma série, quando ouvi o primeiro barulho. Um clique, metálico, vindo da porta da frente. No início, ignorei. Pensei que fosse o vento, talvez algo batendo contra o portão. Mas então veio outro som. Desta vez, mais claro, mais insistente. Era como se alguém estivesse mexendo na maçaneta, tentando abrir a porta. Meu coração disparou. Eu sabia que não era minha imaginação. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Meus pés deslizaram pelo chão gelado enquanto me aproximava da porta. A luz do abajur na sala projetava sombras estranhas nas paredes, e o silêncio da casa parecia sufocante. Cheguei perto o suficiente para ouvir a respiração pesada do outro lado da porta. Era ofegante, quase animal. Minha mão tremia quando peguei o celular e abri o aplicativo das câmeras de segurança. A tela iluminou meu rosto, e eu pude ver meu próprio reflexo. Olhos arregalados, lábios secos. A câmera da frente estava focada na porta, e foi então que eu o vi. Ele estava lá, parado, encarando diretamente para a câmera. Usava uma máscara sinistra, algo que parecia saído de um pesadelo. Era branca, com traços grotescos pintados à mão,
como se alguém tivesse tentado desenhar um rosto humano, mas falhado miseravelmente. Os olhos da máscara eram buracos escuros, e por um momento eu jurei que podia ver algo brilhando dentro deles. Ele não se mexia, apenas ficava ali, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse estudando a porta, calculando algo. Então, lentamente, ele levantou a mão e começou a mexer na maçaneta novamente, desta vez mais forte, mais desesperado. A porta tremeu sob a pressão, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Meu instinto gritava para eu correr, trancar-me em algum lugar, mas eu estava paralisado. Ele parou de mexer na maçaneta e olhou para a câmera novamente. Dessa vez, ele levantou a mão e fez um gesto. Um aceno lento, quase amigável, mas que carregava uma intenção obscura. Foi então que ele começou a bater na porta. Não era um bater normal, era ritmado, como se ele estivesse tentando me enviar uma mensagem. Eu recuei, quase tropeçando no sofá. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele podia ouvir. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Minha voz trêmula e quase inaudível. Enquanto esperava, mantive os olhos fixos na tela do celular. Ele ainda estava lá, agora sentado no degrau da frente, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. A polícia chegou em menos de 10 minutos, mas quando abri a porta, ele já havia desaparecido. Não havia vestígios, apenas a sensação de que algo estava errado. Os policiais revistaram o quintal, a rua, mas não encontraram nada. Disseram que poderia ser um brincalhão, alguém tentando assustar. Mas eu sabia que não era só isso. Aquela máscara, aquela respiração pesada, o gesto lento e calculado, não era normal. Era algo perturbador. Algo que não pertencia a este mundo. Ou talvez pertencesse, mas de uma forma que eu não queria entender. Desde aquela noite, eu não consigo dormir direito. Toda vez que ouço um barulho, meu corpo congela e minha mente volta àquela imagem. A máscara, os olhos escuros, o aceno lento. Eu instalei mais câmeras, reforcei as fechaduras, mas nada parece suficiente. Então, eu peço a você que está lendo isso. Feche bem suas portas e janelas. Tranque tudo. Porque você nunca sabe quem ou o que está do lado de fora. Às vezes, o perigo não é invisível. Às vezes, ele está bem na sua frente, usando uma máscara e esperando você cometer um erro. Eu sempre fui do tipo relaxado. Nunca me preocupei muito em trancar portas ou janelas. Afinal, moro em um bairro tranquilo, onde todos se conhecem e nada de ruim acontece. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Até aquela noite. Era uma terça-feira comum. Eu havia chegado tarde do trabalho e, como de costume, deixei a porta dos fundos destrancada. Meus pais estavam viajando e eu estava sozinho em casa. A noite estava calma, o tipo de silêncio que só se encontra em bairros residenciais. Eu me sentei no sofá, liguei a TV e comecei a assistir a um filme qualquer, algo para distrair a mente. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo da cozinha. Parecia o rangido de uma tábua de madeira. Eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Deve ser o vento, pensei, tentando me convencer. Mas o vento não fazia barulho assim. O vento não tinha passos. Cheguei à cozinha e olhei ao redor. Nada. A porta dos fundos estava fechada, mas não trancada. A janela acima da pia estava entreaberta, deixando entrar uma brisa fria que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Eu me aproximei da janela e a fechei, trancando-a com cuidado. Foi então que ouvi novamente. Desta vez, o som vinha do corredor que levava aos quartos. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia que não estava sozinho. Alguém, ou algo, estava na minha casa.
peguei uma faca da gaveta da cozinha, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. Avancei devagar pelo corredor, cada passo ecoando no silêncio da casa. Quando cheguei ao meu quarto, a porta estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia deixado fechada. Respirei fundo e empurrei a porta lentamente. O quarto estava escuro, mas a luz do corredor iluminava o suficiente para eu ver que algo estava errado. Minhas gavetas estavam abertas, roupas espalhadas pelo chão. E então, no canto mais escuro do quarto, vi uma silhueta. Ela estava agachada, de costas para mim, mexendo em algo no chão. Eu não conseguia ver o que era, mas ouvia o som de objetos sendo movidos, como se ela estivesse revirando minhas coisas. Meu instinto gritava para eu correr, mas eu estava paralisado, preso naquele momento de puro terror. Foi então que ela se virou. Ela usava uma máscara. Não era uma máscara comum, como aquelas de Halloween. Era algo feito à mão, grotesco, com traços distorcidos e uma expressão que parecia mudar conforme a luz batia nela. Os olhos da máscara eram buracos escuros, mas eu podia sentir o peso do olhar dela em mim. Ela se levantou devagar, como se estivesse se alongando, e então começou a andar em minha direção. Eu recuei, tropeçando no corredor. Ela não disse uma palavra, apenas continuou avançando, com passos lentos e calculados. Eu gritei, mas minha voz parecia engasgada, incapaz de sair. Ela parou na frente de mim, inclinando a cabeça para o lado, como se estivesse estudando uma presa. Então, ela levantou a mão e apontou para a porta dos fundos. Eu não entendi o que ela queria, mas meu corpo reagiu sozinho. Corri para a porta, minhas pernas tremendo tanto que mal conseguia me manter em pé. Quando cheguei lá, vi que a porta estava aberta. Ela havia entrado por ali, e agora ela estava me mostrando o caminho de volta. Eu saí correndo para o quintal, sem olhar para trás. A noite estava fria, e o vento cortava meu rosto como uma lâmina. Corri até a casa do vizinho e bati na porta com toda a força que tinha. Quando ele abriu, eu estava em pânico, sem conseguir formar palavras coerentes. Ele me levou para dentro e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, revistaram a casa. Não encontraram ninguém. A máscara estava lá, no chão do meu quarto, mas não havia vestígios de quem a usara. Eles disseram que poderia ser um assaltante, alguém tentando roubar, mas eu sabia que não era só isso. A forma como ela se moveu, a maneira como ela me olhou, algo sinistro. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.